de Sevignan. Vieram 500 ou 600 dos nossos, entre homens e mulheres. Então, o irmão Clary foi tomado pelo espírito, e, entre fortíssimas convulsões, anunciou que na reunião havia 2 traidores. Com a cabeça e peito convulsos, foi agarrar 2 entre os presentes, os quais, sem mais nada, caíram de joelhos e confessaram seu culposo propósito. Entretanto, a inspiração de Clary prossegue por pressentir que muitos julgavam ser tudo aquilo uma comédia adrede preparada, e exclamou: homens de apocada fé! Quero que imediatamente se acenda um grande fogo, no qual penetrarei sem sofrer coisa alguma. Aceso, em poucos instantes, grande montão de lenha, Clary subiu, erecto, sobre a pira, com as mãos entrelaçadas na cabeça, e continuou pregando. A multidão, em redor, ajoelhada, chorava e orava, enquanto sua esposa gritava desesperadamente. Todos tiveram vagar para vê-lo no meio das chamas que o envolviam totalmente. Clary não quis sair daquele inferno senão quando restava apenas um montão de brasas. O espírito não o abandonou mais naquela prova, que, a meu ver, durou além de 15 minutos. Mais usado era o ordalho do ferro candente, que, com feliz êxito, suportou Cunegundes, esposa de Santo Henrique, duque de Baviera, e Porema, filha do duque de Normandia e esposa de Ethelredo, rei da Inglaterra, a qual, para desvanecer a acusação de adultério, caminhou descalça sobre 9 relhas de arado em brasa. A prova do fogo e do ferro candente se acresce da caldeira com água ou azeite fervendo, da qual se havia de extrair um objeto qualquer. A antiguidade deste ordalho nos povos teutônicos está documentada naquela passagem de Edaquemundar, Nibelungen, na qual Gudruna, mulher de Atila, rei dos Hunos, acusada de infidelidade por uma escrava chamada Erquia, para provar sua inocência imergiu a mão em uma caldeira de água fervente, e retirou um seixo musgoso. A escrava acusadora tenta a mesma prova, mas retirou a mão terrivelmente queimada, e foi então afogada no Paú. E a isso se coliga todavia a forma, das mais comuns, do ordalho com água, na qual o acusado era imerso com a mão esquerda ligada ao pé direito e a direita ao esquerdo, de modo que não pudesse nadar. Se afundava, era considerado inocente. O vice-versa, nos finais da Idade Média, se estabeleceu, ou seja, que devia considerar-se culpado ao que emergisse. Temos um último exemplo, em 1836, em que os habitantes de Ela, perto de Dantzig, submeteram a esta prova uma velha acusada de magia, e a mataram porque sobrenadou. Os taumaturgos cristãos. A religião cristã é, talvez, depois das asiáticas, a mais fecunda em prodígios e fenômenos espiritistas. Desde o primeiro dos padres até o último dos papas, escreve Gibbon, apresenta-se uma sucessão ininterrupta de bispos, de santos, de mártires e de milagres. Milagres que, na sua maior parte, são de curas de doenças. Para referir todos os que se consignam nas obras hagiográficas, não bastariam volumes. Limito-me, pois, a citar alguns que se atribuem a santos mais conhecidos e que viveram em tempos relativamente modernos. Afetada de grave tumor em um dos seios, os médicos de Lucrécia Gazia julgaram indispensável intervenção cirúrgica. Mas a senhora, na noite precedente à da operação, abandonou o leito e se apresentou a S. Filipe Neri, que, tocando na parte enferma, lhe disse: vai contente, e não temas que te sobrevenha mal algum. Lucrécia regressou a casa e, pouco depois, enquanto jantava, ergueu-se, dizendo: não sinto dor alguma, estou curada. Quando chegaram os médicos para operá-la, não mais encontrando qualquer vestígio da enfermidade, retiraram-se estupefatos, uvimenter obstupuerunt. Um monge do convento de São Caetano de Tiena caiu e fraturou uma perna. O médico, depois de lhe haver aplicado, em vão, diversos remédios, decidiu proceder à amputação. Poucas horas antes que esta tivesse lugar, São Caetano se aproximou do leito dele, confortou-o, convidando-o a orar, depois mandou que tirasse as bandagens da perna, beijou-a, fez sobre ela o sinal da cruz,
e determinou que a enfaixasse novamente. E retirou-se. Pela manhã, o médico encontrou a perna completamente sã. A santidade não era considerada requisito indispensável para a execução de tais prodígios. Também Santo Agostinho reconhece haver pessoas que podem curar diversas feridas com o olhar, com contato ou com sopro. De maravilhoso poder curativo era dotado o cavalheiro irlandês Valentim Greatracas. Em 1669, teve, em sonho, a revelação de poder curar a escrófula, tocou alguns escrofulosos, e os sarou. Sobrevindo uma epidemia, na Irlanda, sonhou poder minorá-la, e o conseguiu, e assim também sarava feridas, úlceras, a hidropisia, as convulsões, etc. Glauville recolheu e conservou os mais autorizados testemunhos dos fatos. Deles se deduz que o profeta irlandês, como era chamado, procedia precisamente ao modo dos nossos médiuns espiritistas que curam. Com a aplicação da sua mão, dizia George Ftust, bispo de Dromar, na Irlanda, fazia desaparecer a dor, empurrando-a para a extremidade dos membros. O efeito era, às vezes, rapidíssimo. Posso afirmar que curava vertigens, enfermidades de olhos e ouvidos gravíssimas, epilepsia, úlceras inveteradas, escrófulas e tumores cirrosos e cancerosos. Vi fazer amadurar, no espaço de 5 dias, tumores que datavam de muitos anos. Estas curas não me induziram a crer que se tratasse de coisa sobrenatural. Ele também não o pensava, e o seu modo de curar prova que não eram milagres, nem influência divina. Ao que parece, emanava do seu corpo um fluido balsâmico salutar. E um dom de Deus. George Fox, fundador dos Quáqueros, converteu talvez menos gente com as predicações do que com as curas. Estigmas dos santos. Depois que S. Francisco de Assis depôs o generalato de sua ordem, e se retirou para um lugar deserto do Apenino toscano, julgou ouvir a voz do Altíssimo que lhe ordenava abrir o Evangelho, a fim de que seus olhos lessem o que devia fazer de mais grato ao Senhor. 3 vezes o santo abriu o Evangelho, e 3 vezes caiu sob seu olhar a parte onde é narrada a paixão do Cristo. Desde esse dia, o seráfico se tornou absorto na contemplação daqueles sofrimentos. E eis que, no dia da exaltação da cruz, 14 de setembro, enquanto estava imerso nas suas contemplações, viu um anjo descer do céu até ele, sustendo um homem crucificado. Quando desapareceu, S. Francisco experimentou, nos pés e nas mãos, sensações dolorosíssimas, seguidas de chagas sanguinolentas, por entre as quais se viam cravos, formados por excrescências do tecido celular. Por um lado, apareciam aguçados, e, por outro, tinham a cabeça rebatida, de modo que, entre eles e a mão, se podia insinuar um dedo, eram móveis em todos os sentidos. Quando se empurrava uma extremidade, sobressaía outra, mas, não obstante, não podiam ser arrancados, e, ainda após a morte de S. Francisco, Santa Clara, em vão, tentou fazê-lo. Nas costas, tinha o santo outro estigma, o do lançaço de Longinos, de 3 dedos de extensão, bastante largo e profundo. A estes estigmas, que duraram até sua morte, jamais se aplicou curativo, e, sem embargo, não supuraram. Depois de S. Francisco, graças quiçá ao espírito de imitação e de emulação, surgiram novos estigmatizados, os quais foram sempre crescendo em números, até que o fenômeno se tornou comuníssimo. A segunda a ser favorecida foi Santa Catarina de Siena. Entre os monges mais tarde estigmatizados, pode-se enumerar Benedito de Regil, Filipe da Queria, Carlos de Sazia e Dolo. Entre os simples irmãos leigos, Matias Careri, Cherubim da Avilhana, Nicolau de Ravenna, cujas chagas só se descobriram depois de sua morte. Mas, impossível seria enumerar todas as mulheres que foram distinguidas com as mesmas marcas. Algumas viveram no século passado, tal foi Rosa Serra, de Ozeri, Sardenha, religiosa capuchinha. Nas proximidades de 1812, todos puderam estudar os estigmas de Ana Catarina Emmerich. O prussiano von Hartwig visitou, em 1840, Maria Moerl,
de cujas feridas emanava sangue todas as sextas-feiras, mas especialmente na Semana Santa. Fala também da Dolorosa, de Capriana, Trentino, Maria Domênica Lazari, que tinha, além dos sinais da crucificação, as da coroa de espinhos, que se encontraram todavia em outras beatas, tais Joana Maria da Cruz, Maria Villani, Vicenta Ferreira, etc. Pico de Mirandola viu, ele próprio, a marca da coroa na cabeça de Santa Catarina de Racconigi, e disso deixou a descrição, uma espécie de suco que rodeava a cabeça, e sua profundidade era tanta que o dedo de uma criança podia nele penetrar. Mas os estigmas não eram privilégio sacro, algumas vezes, apareceram em pessoas que não eram precisamente relíquias de santidade. Na vida de Santo Inácio de Loyola se menciona, por exemplo, uma jovem, de não muito severos costumes, que, com frequência, caía em êxtase e trazia na cabeça, nas mãos e nos pés, os sinais da crucificação do Cristo, por quem sentia amor vivíssimo. O padre Dreberghini, trapista e médico, fala de outra estigmatizada, 1840, cuja conduta desordenada fazia suspeitar que recorresse à fraude para produzir o prodígio. Cobriram-lhe e selaram as mãos, para impedir que se tocassem, mas o fenômeno persistiu igualmente. De resto, nos heréticos abundaram os estigmatizados. Entre os convulsionários de S. Medardo, uns 200 sentiam as dores da paixão do Cristo. O Dr. Arinhard fala dos frequentes estigmatizados religiosos entre os maometanos, os quais reproduziam as feridas que o profeta recebeu na batalha travada por sua fé. Nos santos estáticos se verificava algumas vezes a incombustibilidade, que já temos encontrado em alguns mártires, nos juízos de Deus e em alguns médiuns espiritistas. De Santa Catarina se assegura que o fogo não tinha sobre ela ação alguma, e que, muitas vezes e na presença de testemunhas, era tirada às chamas por uma irresistível força. Narra o seu biógrafo Raimundus que ela, certo dia, sentada a sós na cozinha, com um espeto assador na mão, resvalou da cadeira, e a encontraram caída com o rosto sobre as brasas, porém incólume. Algo semelhante se narra de Simeão de Assis, que, um dia, estando em êxtase, lhe caiu um carvão aceso no pé descalço, e aí se consumiu sem lhe causar dores, nem lesão alguma. A célebre Bernadette de Soubirous, que descobriu a água de Lourdes, certo dia, ajoelhada ante centenares de pessoas, manteve durante 15 minutos uma tocha cuja chama lhe atingia os dedos, deixando-os incólumes. Mas, também este fenômeno não é privilégio dos taumaturgos cristãos. Na Bíblia se encontram idênticas passagens, nas quais se faz menção do culto tributado a Moloch, um entre os Baal, ou Numes cananeus, ao qual se rendia homenagem, passando-se através do fogo, sem se queimar. Estrabão refere que as sacerdotisas de Diana, em Castabalis, Capadócia, caminhavam, indenes, a pés nus, sobre carvões acesos. Plínio escreve, não distante de Roma, no país dos Falisques, acham-se algumas famílias que oferecem, cada ano, um sacrifício a Apolo, no Monte Soracte, e caminham sobre um braseiro, sem se queimar. Estes sacerdotes de Febe e da deusa Ferono eram chamados Irpini. Também Virgílio faz menção, sumo deus, Apolo, custódio de Soracte. Tu, por quem, sustentados de santo zelo, frete e pietate, caminhamos, confiantes, sobre tições ardentes. Andrea Lang, na Contemporary Review, fala dos Nestinari, seita religiosa antiquíssima dos arredores de Burgas, Rumélia Oriental, que, cada ano, em maio, celebram estranhíssima festa. Eis a parte que interessa ao nosso argumento. Então, um nestinário, inspirado, empunha o ícone de Helena, em êxtase, mostra-o à multidão, e entra, a pés nus, no vasto braseiro ardente, dança no fogo, enquanto a música prossegue a tocar e palavras sacras surgem de seus lábios. Suas profecias se aplicam a pessoas e a coisas, anunciam as calamidades que golpearão as famílias, os animais, as colheitas. Nada, em sua aparência, indica sofrimento,
dir-se-ia que é incombustível. Não sai daquela fornalha até que haja terminado sua profecia, e, com olhar tranquilo e passo grave, vai submergir os pés no lodo produzido pela água das libações. Rápido, um segundo Nistaro entra no fogo e segue o exemplo do primeiro. Todos os sacerdotes se sucedem assim em seu redor. A incombustibilidade só se limita, porém, ao mês de maio. Estevan Ponder, no Langmans Magazine, fala de uma tribo indiana, chamada dos Klings, os quais atravessam, nos imunes, lenha acesa em cerca de 18 metros de extensão, para expiar os pecados cometidos pela comunidade. A incombustibilidade dos sacerdotes existe todavia na Polinésia, nos Mbenga, nos Ivelankata, que costumam descer a fornalha, na qual se faz cozinhar masaue, e por ela caminhar impunemente. Mas, a prova mais extraordinária da incombustibilidade é oferecida por Maria Sominete, por isso exatamente conhecida dos seus contemporâneos com o pseudônimo de Salamandra. Sabe-se que Paris, nos meados do século XVIII, se revolucionou com os prodígios dos convulsionistas, a propósito dos quais o historiador Carré de Montgeron assim se exprime. Viam-se convulsionários permanecer arejado no meio do fogo, que não costuma poupar os corpos igualmente as vestimentas. Todo Paris não presenciou muitas vezes Maria Sominete se deitar nas chamas ou carvões acesos, sem que ou aquelas, nem estes tivessem ofendido nem as partes do corpo, nem os panos em que era envolta. E que também tantos outros, seus companheiros, sem dano algum, comiam brasas vivas. E com outros ainda punham a cabeça na chama de grande fogueira, sem nada sofrer, sem sequer se lhes chamuscarem os cabelos. O exemplo da Sominete não era único, prossegue o mesmo Montgeron, não viu todo Paris, por espaço de muitos anos, outros convulsionários se estenderem no meio de grandes fogareus, e ali permanecerem, e até adormecerem, sem que as chamas, investindo de todos os lados, lhes causassem o mais leve dano ao corpo, nem as vestes. Ou como punham os pés sobre as ardentes brasas, que lhes queimavam o calçado, sem experimentarem sombra de dor. Ou que submergiam o rosto nas chamas, sem resultar ofensa e sem que sofresse um só fio do seu cabelo. As levitações dos santos. Entre os fenômenos mais frequentes que se verificam, entre os estáticos cristãos, está o denominado pelos espiritistas de levitação. Gonres, em sua mística, cita uma infinidade de exemplos, em sua maior parte bem documentados. Margarida de Hungria elevava-se do solo depois de cada comunhão. S. Domingos, na abadia de Castres, recolheu-se para rezar na igreja, onde um frade, que o foi buscar, o encontrou suspenso entre o céu e a terra. O mesmo ocorreu com São Bernardo, enquanto pregava aos monges reunidos em capítulo, a Santa Lucarda, enquanto as religiosas cantavam o Veni Creator, a S. Francisco Xavier, enquanto dizia missa e dava comunhão aos fiéis, a Santo Alberto, enquanto recitava, à noite, os salmos, ajoelhado ante o crucifixo. Durante suas preces ou meditações, aconteceu mesmo a Santo Inácio de Loyola, a Santa Catarina de Siena, a Carmelita Catarina Techada, a Santo Estevão, rei da Hungria, a Ângela de Milão, a Nicolau Fattori, a Gaspar de Florença, a Teresa, rainha de Castela, a Maria Gomes, a Camilo de Lelis, a Ângelo de Bressanone, a Domingos do Paraíso, a Francisca Olímpia, a Tírsula Benincasa, a Catarina de Sens, a Matias de Baseio, a Maria Villani, a Inês de Assis, a Joana de Oviedo, a Liberta de Civitella, a Pedro de Garde e a Francisco de Assis. Os historiadores das diversas ordens regurgitam de relatos em torno de fatos semelhantes, ocorridos ante as multidões. Bernadette, a estática de Lourdes, que morreu em 1893, foi também vista muitas vezes elevar-se e flutuar enquanto rezava. S. Luís Gonzaga ficou por vezes suspenso no espaço, privado do uso dos sentidos imóvel. De São Pedro de Alcântara, célebre por suas levitações, dizem que superava, nos voos, a altura da copa das mais elevadas árvores.
Santa Teresa de Jesus assim fala das suas levitações estáticas. Algumas vezes, meu corpo se sentia atraído até o ponto de se elevar do solo, mas isso me ocorria raramente. Aconteceu uma vez, enquanto estava no coro com as outras religiosas, e ajoelhada para comungar. Vezes diferentes, quando começava a dar-me conta de que o Senhor ia repetir o mesmo prodígio, estendia-me no chão, e as companheiras se acercavam para reter-me, mas, apesar disso, a divina operação se efetuava, e uma vez, entre outras, tal me aconteceu no dia da festa do nosso santo patrono, São José, durante o panegírico, ao qual assistiam várias damas de qualidade. Por isso, depois de tal fato, supliquei insistentemente ao Senhor que não mais me concedesse a graça que dele desse mostra externa. Desde então, nada tornou a ocorrer de parecido, e verdade é que só de a pouco assim pedi a Deus. Em outra parte, diz, quando queria resistir, sentia sob meus pés como que maravilhosa força que me erguia ao alto, não saberia que compará-la. O ímpeto parecia muito maior do que em outros semelhantes de fervores do espírito, era terrível luta em que eu ficava débil e desfeita. Mas, nenhum santo se pode paralelas, em tais raptos, com São José de Cupertino, que viveu no século XVII. Tão avaramente fora dotado pela natureza, que os capuchinhos o julgaram incapaz até para a cozinha, porém, mercê da sua cética piedade, adquiriu tal intuição das coisas espirituais que doutíssimos membros da sua ordem confessavam haver obtido grande proveito dos seus colóquios. O estado de ânimo e o pensamento dos que se lhe avizinhavam, tinha o dom da profecia e, em vida, 2 vezes apresentou o fenômeno da ubiquidade. Entre os testemunhos dos seus prodígios figura até o de Urbano VIII, pois quando levaram José para lhe beijar a sandália, o Papa esteve a ponto de perder os sentidos, ao vê-lo, em êxtase, elevar-se no ar. Os êxtases de José se repetiam com tal frequência e duração, que, por espaço de 35 anos, seus superiores não o admitiram com os demais irmãos no coro, nem nas coletas, nem no refeitório. Para provocar seus raptos bastava que alguém estimulasse o fervor em suas devoções. Imerso nesse estado, não mais acusava sensação alguma, ainda que lhe metessem os dedos nos olhos ou queimasse com fogo, ou o espetassem com agulhas. E, então, voava seu corpo, ordinariamente para determinada meta, da qual costumava regressar com segurança plena. Certa vez, em que convidara alguns pastores para a adoração ao menino celeste, emitiu alto grito e voou qual pássaro, numa distância de 50 passos, do centro da igreja para o altar-mor. Ali, abraçado ao tabernáculo, esteve flutuando 15 minutos. Nenhum dos círios acesos, que em quantidade ornavam o altar, caiu, nem ateou fogo à sua túnica. Tendo feito erigir um calvário sobre pequeno cerro, observou, depois de erguidas as 2 cruzes laterais, que a do centro, devido ao seu peso, a altura era de quase 54 palmos, 12 homens, empregando toda a força, não a podiam colocar. Rápido, saiu pela porta do convento e voou, 80 passos de distância, até sobre a cruz, que levantou, como se tratasse de uma palha, e a colocou na abertura que se fizera para tal fim. Mas, também os fenômenos de levitação não eram exclusivos dos santos, de vez que se viam com frequência nos endemoniados. Refere Sulpício Severo, um possesso, ao aproximar-se de essa maninha, elevar-se com as mãos eretas sobre a cabeça, e permanecer suspenso no ar. Santa Genoveva, diz a tradição, fez permanecer no ar, enquanto os interrogava, 12 energúmenos que haviam levado à sua presença. Algo semelhante se pretende fizesse o seu mestre, S. Jerônimo. No livro intitulado La Faire Curieuse Disposede ad Louvier são citados muitos exemplos de monjas prodigiosamente transportadas de suas celas, ao pátio, ao teto, para alto muro, e a um bosque vizinho. E conhecido o caso daquela pobre possessa de Vervins, chamada Nicolette Aubry, que, na Catedral de Lyon, ante imensa multidão, se elevou por vezes no ar, sem embargo dos esforços de 6 homens que, com todas as suas forças,
pretendiam sujeitá-la. Fenômenos não menos extraordinários são os transportes corporais invisíveis, nos quais uma pessoa desaparece de um lugar para reaparecer em outro. Encontramos um exemplo nos Atos dos Apóstolos, onde, de Filipe, diácono, se diz: o Espírito do Senhor o arrebatou, e o eunuco que com ele estava não o viu mais. Filipe se encontrou em Azote. São João da Cruz passava a vida, por assim dizer, em voo contínuo. Dele dizem os bolandistas que aconteceu desaparecer do leito onde jazia o enfermo, e reaparecer depois de algum tempo. Mas também este fenômeno, raríssimo na geografia, nós o vemos repetir-se em alguns médiuns modernos, a exemplo dos irmãos Pancini, de Ruvo, na Puglia. Magos e bruxos. Também na época cristã, ao lado dos milagres dos santos, encontramos os sortilégios dos bruxos, e vemos que as ciências ocultas, e assim em todos os períodos da história, eram mais especialmente voltadas para conhecer o porvir. As antiquíssimas formas de adivinhação, outras inumeráveis se foram agregando, até formar uma cadeia deveras interminável. Eis um pequeno elenco. A buromancia, a levromancia, cristomancia, adivinhação com a farinha sobre a cabeça da vítima nos sacrifícios, aromancia, pelo vento, a litromancia, pelo galo, aritmomancia, pelos números, astragalomancia e quibomancia, pelos dados e fichas, astrologia, pelos astros, axinomancia, por um círio, belomancia, pela flecha, botanomancia, pelas folhas, bibliomancia, por um livro, cartomancia, pelo baralho, capinomancia, pelo vapor, catoptromancia, pelos espelhos, cleidomancia, pelas chaves, cefalomancia, pela cabeça do asno, seraunomancia, pelos raios, cartimancia, por figuras de cera, cocinomancia, pela peneira, crominomancia, pelo cabelo, dactilomancia, pelo exame dos dedos, dafnomancia, pelo louro, hepatocoscopia, pelo exame do fígado da vítima, filorodomancia, pelas pétalas de rosa, farmacia, pelos perfumes, geomancia, pela terra, gastromancia, por vasos cheios de água, giromancia, por círculos traçados no solo, hidromancia, pela água, ictiomancia, pelos peixes, lampadomancia, liquinomancia, pela forma da chama nas lâmpadas, leconomancia, pela fumaça do incenso, leconomancia, pelos recipientes cheios de água, margaritomancia, pelas pérolas, metatoscopia, pelas rugas do rosto, molibdomancia, pela cera ao chumbo, miomancia, pelos ratos, necromancia, evocando mortos, nefilomancia, observando as nuvens, ufiomancia, por serpentes, oniromancia, pelos sonhos, oscopia, pelos ovos, onomancia, pelos nomes próprios, parteromancia, pelos sinais da virgindade, piromancia, pelo fogo, quiromancia, pelo exame das mãos, rabdomancia, pela varinha, rapsodomancia, pelos livros proféticos, psicomancia, por folhas de figueira, estafilomancia, por passas de uva, tefromancia, pela cinza dos sacrifícios, terascopia, pelas imagens, xilomancia, pelos ramos espargidos no solo. Entre estes sistemas adivinhatórios sobressaem a catoptromancia, que se exercia com espelhos, a hidromancia, a leconomancia, a gastromancia, que tinham por base a água. Os espiritistas denominam a primeira divisão no cristal e as outras mediunidade no copo de água, mas todos, no fundo, têm um mesmo princípio e um mesmo alvo, alucinação produzida pelo fixar uma superfície brilhante. Alguns, ao contrário, obtinham os mesmos efeitos contemplando uma das unhas, um escudo, a lâmina de uma espada. A antiguidade destes sistemas de adivinhação é indubitável, e encontramos traços na Bíblia, onde se faz menção do copo pelo qual José fazia suas adivinhações, na Grécia, ao oráculo de Apolo, cujas respostas se obtinham olhando em um poço. Varrão assegura que o uso de espelhos mágicos é originário da Pérsia. Santo Agostinho diz que não havia aparecer na água a imagem dos deuses que lhe indicavam o que devia fazer. Plínio e Apuleio assim descrevem a leconomancia,
colocava-se em um recipiente cheio de água algumas lâminas de ouro e prata, e pouco depois se viam aparecer as figuras desejadas. Ouvia-se adiante a resposta, com o que o fenômeno auditivo se unia ao visual. Spartiano narra que Didio Juliano, antes de dar batalha a Septímio Severo, consultou o espelho mágico, por intermédio de um menino, sobre cuja cabeça se havia previamente feito encantamentos. Em época mais moderna, vemos que o astrólogo Ruggeri se servia de um espelho mágico para dar a conhecer, a Catarina de Médicis, o futuro dos seus dois filhos, Carlos IX e Henrique III. Nathalie Leconte narra que, durante sua guerra contra Carlos V, o rei Francisco I, desde Paris, tinha conhecimento do que acontecia em Milão. Nesta cidade se encontrava um espião, o qual escrevia suas informações em espelho mágico, em tudo símile de outro que Francisco I tinha e no qual li o que o espia tinha escrito em Milão. Mas, os que usavam estas práticas mágicas não estavam isentos dos perigos. Em 1609, foi queimado na Praça da Greve, de Paris, um tal Saint-Germain, por haver feito uso de espelhos mágicos com uma mulher e um médico. Certo bispo de Verona foi condenado à morte, por Martin de Scala, porque encontraram, debaixo do travesseiro dele, um espelho em que estava escrito o nome de Fiorone, nome que certos magos davam ao demônio. Assim era também o espelho que se descobriu na casa de Cola de Renzi. O uso da catoptromancia e da hidromancia é todavia bastante difundido também em nossos dias no Oriente. O orientalista Ftenaud escreve que os levantinos ainda têm espelhos mágicos, nos quais imaginam fazer aparecer anjos e arcanos. Perfumando o espelho, jejuando durante 7 dias e mantendo-se no mais absoluto retiro, dizem perceber, com os próprios olhos, ou por meio de uma virgem, ou um menino, os anjos que se deseja evocar. Os muçulmanos e brahmanes da Índia fazem também uso dos espelhos mágicos, lâmpada negra. Quando se trata de pessoa suspeita de ser vítima de obsessão, colocam o espelho em mãos de um menino, e este não tarda a ver desenharem-se as feições do espírito possessor. A este propósito escreve Ibn Khaldun, creem alguns que a imagem, deste modo aparecida, se desenha na superfície do espelho, mas se equivocam. O adivinho olha fixamente essa superfície até que esta desapareça, e um velário, símile de névoa, se interponha entre ele e o espelho. Nesse velário se desenham as formas que ele deseja discernir, o que lhe permite dar indicações afirmativas ou negativas sobre quanto se deseja conhecer. Os adivinhos, enquanto estão neste estado, não percebem o que normalmente se vê nos espelhos, é um outro modo de perceber o que neles nasce. Esta descrição é idêntica àquela que, do mesmo fenômeno, dão os nossos médiuns espiritistas. Convulsionistas. Enquanto antigamente os fenômenos de inspiração, profetismo, obsessão e similares apareciam de ordinário em casos esporádicos e insulados, nos séculos XVI, XVII e XVIII vemos produzir-se um fato quase novo na história, a epidemia destes fenômenos. Foi ao redor do 1550 que instalou, simultaneamente em diversos pontos da Europa, a epidemia demonopática que os franceses designam com o nome de possessions disnominains, porque atacou mais especialmente a monjas nones. Segundo o ritual católico, os fenômenos nos quais se podia reconhecer a possessão eram os seguintes. 1 graus faculdade de conhecer o pensamento alheio, ainda que não expresso. 2 graus inteligência de idiomas desconhecidos. 3 graus faculdade de falar estes idiomas desconhecidos. 4 graus, conhecimento de acontecimentos futuros. 5 graus Celsius conhecimento de quanto ocorre em lugares distantes. 6 graus, desenvolvimento de forças físicas superiores. 7 graus, suspensão do corpo no ar, durante certo tempo, levitação. Pois bem, exceto este último fenômeno, todos os demais se encontram, dentro de dados limites e em dadas condições, em nossos médiuns. Os convulsionistas apresentavam estranhos fenômenos de invulnerabilidade, que quase não têm confronto na história. Maria Sominetti se colocava em posição de arco invertido,
com a cabeça e os pés no solo e os rins sustidos no ar por aguçada estaca. Depois, por meio de uma roldana, deixavam cair repetidamente sobre o seu estômago, do teto do recinto, uma pedra do peso de 23 quilos. Nem a pele, nem a carne acusaram jamais a menor ofensa, ao contrário, ela pedia sempre pesos maiores. Carré Montgeron golpeou Joana Maulette, com todas as suas forças, na concavidade do tórax, com uma peça de ferro, que depois transferiu a um homem vigorosíssimo, que, por sua vez, assuntou uma centena de golpes na convulsionada, a qual sempre os achou muito débeis, e também não lhe ocasionaram a menor contusão. Certa mulher, do burgo de Meru, diocese de Bravais, se fazia dar golpes de espada por todo o corpo, e se bem que a pele cedesse sob a ponta da arma e resultasse alguma vez um pequeno sinal avermelhado, nunca se lhe rompeu a carne. Fabricação artificial de médiuns e bruxos. Vimos anteriormente que todos os povos primitivos recorriam aos neuróticos, aos histéricos, no grau de profetas ou médiuns, para consultar sobre o futuro. E quando os médiuns, profetas ou bruxos escasseavam entre os selvagens, estes, havendo certamente percebido que a faculdade mediúnica se ligava a graves neuropatias, provocavam sua aparição, infligindo, nalguns predispostos, medo na infância, na concepção, e prolongados jejuns, fabricando-se assim magos artificiais. Um primeiro método desta fabricação artificial de magos consiste em modificações impressas após o nascimento. Os aleutas, diz Reclus, quando têm meninos graciosos, os vestem e educam como se fossem meninas, e os vendem, aos 15 anos, a um rico qualquer, quando não os consagram a um sacerdote, apenas passada a juventude, entram, com grande facilidade, nas ordens sagradas. Em Bornéu, o daiaco que se faz padre toma trajes e nome femininos, esposa um homem e uma mulher, o primeiro para acompanhá-lo e protegê-lo em público. Também o sacerdote eleuta recebe, para a educação, as meninas adaptáveis, aperfeiçoando-as na arte da dança, dos prazeres e do amor, e as transformam em magas e sacerdotisas. Para fazer que se tornem sacerdotes e profetas, submetem-nos a especiais tratamentos. Também se dirigem a determinados esposos para que provoquem nos futuros filhos uma neurose, com prolongados jejuns, comendo certos alimentos e evitando outros, e, apenas nascida a criança, é banhada com urina e esterco, por dias, deixam-nas só, depois, passa por uma série de iniciações. Para poder comunicar com os espíritos, deve abster-se, a intervalos, por muito tempo, da comunidade, participar de caça e pescar só de vez em quando, tanto mais prossegue neste regime, tanto mais se tornam alienados, não se sabe se estão despertos ou sonham, pois tomam as abstrações como sendo realidade, criam enormes simpatias e antipatias em torno de si, iguais aos togues, aos faquires da Índia e aos xamãs da Sibéria, têm por aspiração suprema o êxtase, dão manifestações que entram na categoria da epilepsia, têm estranha lucidez e hiperestesia, creio na perseguição dos demônios que os vêm atormentar, nos acessos proféticos se entregam a estranhas contorções, convulsivas, a gritos não humanos, com espuma na boca, congestionamento da face e dos olhos, com perda da visão. Se encontram facas, ferem-se e ferem os outros. Passadas essas iniciações, o indivíduo escolhido se torna amargo ou angakok, ou seja, grande ou ancião, que acumula os cargos de conselheiro, de juiz de paz, de árbitro nos negócios públicos e privados, de poeta, de médico. A iniciação para a medicina se pratica, entre os bícolas, com jejuns e rezas, entre os peles vermelhas, com jejuns, sonhos e estada nos bosques e na soledade entre os negroides da Austrália, com a busca de um espírito de médio morto na solidão, entre os índios de Gamina. Por 3 meses deve o candidato alimentar-se com folhas especiais, e viver sozinho no bosque, até que lhe apareça um fantasma. Os futuros médiuns dos Wascos, dos Caiuso, do Euala, iniciam a carreira mágica dos 8 aos 10 anos, devem dormir, em cabana, sobre a terra nua,
onde recebem o espírito sob a forma de búfalo-cão, que lhes faz importantes revelações, e, quando isto não aconteça, devem jejuar até a sua vinda, depois comunicam o que ouviram ao médico mestre. Entre os cafrescosa, o candidato vive solitário na cabana, até que lhe apareça imagens, leopardos, serpentes, pássaros de fogo, que o ajudem no trabalho. Por último lhe aparece o fantasma do chefe morto, que o obriga a dançar e a estar inquieto. Na Sumatra, por um dia inteiro, o candidato deve permanecer no cesto suspenso na janela de uma casa, com um mínimo de alimento, e, durante esse tempo rogando aos deuses que o tornem invulnerável. Se o cesto se agita, significa que o espírito penetrou no candidato, então espetam, ferem-no com a lança e espada, e as feridas cessam de manar sangue e se fecham quando tocadas por ele com a mão. Ao Taipape, médico profeta dos Anamitas, se prescreve uma dieta especial. Não pode comer carne de cão ou de búfalo, mas deve alimentar-se sempre de uma certa planta que tem as folhas em forma de coração. Os gangas, de Luango, só podem beber em certos sítios e horas determinadas do dia. Tem igualmente muito limitada a alimentação de carne, com proibição de alguns quadrúpedes, mas, em troca, podem comer muitos vegetais. Outro método consiste em provocar convulsões e delírios, com movimentos precipitados da cabeça ou com substâncias inebriantes. Os Aisawi, seita de fanáticos, difundida entre os árabes da Argélia, devem sua origem a Mohamed Ben Issa, que, maioral de uma caravana, rodeado de todos os perigos do deserto, insolação, simum, ladrões e fome, recorreu ao expediente extraordinário do fanatismo religioso, lá onde a força humana pouco valia. Quando a caravana estava faminta, ele, em nome de Alá, mandava comer escorpiões e serpentes, e, quando estes faltavam, ordenava o adjegeb, os gestos que faziam calar a fome. O adjegeb é um mover violento dado à cabeça, da esquerda à direita, enquanto os braços permanecem pendentes e as pernas acompanham os movimentos da cabeça e do tronco. Depois de uma hora de semelhante exercício, sobrevém uma espécie de furor e de embriaguez, que logo se transforma em estado de insensibilidade. Mas, desçamos a maiores particularidades. Os sectários estão recolhidos em sala adequada para o caso e muito iluminada. Os músicos batem, em enorme tambor, 2 golpes lentos e um rapidíssimo, e os irmãos Oessauís os acompanham com uma bárbara canção. Deus, 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 nosso Senhor, Deus, nosso Deus. Ben Issa ordena o amor de Deus. A serpe obedece a Deus. Ben Issa me fez beber o seu segredo, etc. Este cântico insulso é inconcludente, e assim todos os dos ascetas, contudo, no dizer de um europeu, dá um frêmito entusiástico também nas veias do mais incrédulo espectador. Então, aqueles entre os fiéis, que mais avassalados ficaram pelo cântico, caem no djedjebo ou sacra convulsão, o coro cessa o canto, mas os tambores continuam a acompanhar as contorções dos desatinados, que cantam. O teto é alto, Ben Issa o levantou, etc. À medida que o Assaui gira na sua furiosa dança, o sangue lhe aflui ao rosto, as veias do pescoço se tornam túrgidas, a respiração passa a sibilante, pela traqueia comprimida, e todo o traço do canto desaparece para dar lugar a um som inarticulado, que é o derradeiro esforço de uma respiração obstaculada. Chegado a este ponto, o Aisawi empunha uma barra de ferro candente e golpeia com ela a fronte e a cabeça, lambe-a, morde-a com os dentes. Senti, diz o egrégio viajante, o nauseabundo mau cheiro da carne queimada e o crepitar da pele. Não era, pois, ilusão. Então, o djedjeb se torna geral, todos gritam e correm, ferindo-se ferozmente nos braços e nas costas, alguns imitam, de gatinhas, o rugir do leão ou o ronco do camelo, pedem comida e lhes dão folhas de cacto e escorpiões vivos, que golosamente deglutem. Um adido ao consulado francês, na Argélia, não dando crédito aos próprios olhos, prometeu dinheiro a um sectário para que, diante dele, devorasse uma víbora que havia morto antes um galo e uma galinha.
O Aissaui provocou o Digeri, e, atingido o ponto de exaltação, a devorou. Outras 4 setas são conhecidas, na Argélia, análogas a esta. 1/10 e não raro 1/5 do total da cidade o admite. Uma sociedade tão numerosa quanto violenta e cruel existe atualmente entre os negros de S. Domingos, e a denominada Sociedade do Voodoo. Ignoro até a origem desta palavra, talvez signifique, pais das serpentes. Assim se designa uma divindade, a instituição e, inclusive, seus adeptos. Este deus, em S. Domingos, é a cobra, e, na ilha de Orleans, a serpente cascavel. E de origem puramente africana, e especialmente do Congo e de Judala. Os sacerdotes do deus exercem autoridade extraordinária, tanto em Haiti quanto no Congo. Ao fundo da sala onde se reúnem os adeptos está a Arca Santa onde jaz a serpente, ao lado, o papai e a mamãe, o sacerdote e a sacerdotisa do deus, sob grande manto de trapos vermelhos, o papai, pondo o pé e a mão sobre a arca, entoa um cântico sagrado. Bomba, em. Kanga Bastiati. Kanga Monidili. E transmite uma sacudidela à mamãe, e está todo o círculo de espectadores, que é agitado de movimentos corecos laterais, em que a cabeça e os ombros parecem deslocar-se, exaltação febril se propaga a todos os filiados, os negros entram em singular furor, imergem os braços em água fervente, cortam e rasgam as carnes com uma faca e com as unhas, e fazem colocar pilões sobre as costas, e vigorosos homens socam, pilam. Fatos análogos se registram entre os derviches otomanos. Cada convento de derviches tem uma espécie particular de dança sacra, ou melhor, de convulsões epileptoides. Alguns rezam, fazendo movimentos laterais com a cabeça, outros dobram o corpo da esquerda para a direita e de diante para trás. Porém, na maioria dos conventos, tais os Kufai, Kadria e Beirami, usam colocar-se apertados em círculos, e, pondo adiante o pé direito, aumentam a cada passo a força. Começam os Kufai com o cântico de Alá e fazem movimentos laterais de cabeça e põem os braços sobre os ombros dos outros e giram cada vez mais rapidamente, até que caem no haleto rápido. Neste estado sofrem a prova do ferro candente, ferem-se com alfanjes, etc. Estranheza análoga narra a Bíblia, dos sacerdotes de Baal, confirmada nos monumentos de Nínive. Na Índia, os sacerdotes de Siva e de Durga repetem iguais convulsões, seguidas de símiles dilacerações voluntárias, que direi voluptuosas. Outro tanto se observa ainda nos sultões do Egito. Uma das cerimônias mais curiosas que praticam os ulemas do Egito é a do zico realizam-na pronunciando a palavra Lá e agitando continuamente a cabeça e o corpo, até que, sacudidos, exaustos por esses movimentos, caem por terra, a face congestionada, espuma na boca, tal qual os epilépticos, e, durante esse frenesi, se mutilam e queimam as carnes. A coexistência de uso tão estranho em raças assim diversas e distantes, semitas, caucásicas, camitas, indica uma causa mais profunda e fisiológica do que a religião, a qual, resultando dos sentimentos do povo, a ele se amolda, e, pois, não é uniforme. E entre as tendências ao contrário, mais características das raças humanas, é o uso daqueles excitantes artificiais do cérebro, a que chamam inebriantes, e que crescem em número e atuam com o aumento da evolução. As substâncias mais estranhas têm sido adotadas pelo homem com esse escopo: o vinho, o álcool, a mandioca, a noz de cola, a cerveja, o soma, o ópio, até o ácido tático e acético, tártaros, e as injeções nasais do Niopo, no Kamchatka. Povos que, pelas particulares condições de selvageria, assim os Aissaui, ou pelas leis, tais os maometanos, não podem usar alcoólicos, nem substâncias análogas, suprem-nas com movimentos laterais da cabeça, o mais selvagem modo de inebriedade que seja possível. Que aquele movimento lateral do corpo e da cabeça produza uma congestão cerebral, qualquer um, que faça a experiência por algum tempo, ficará mais do que convencido. Uma vez descoberto como com estas práticas obtinham ebriedade as convulsões,
estados tão anormais que só podiam ser interpretados, pelos povos primitivos, como sendo uma obsessão dos deuses, uma nova personalidade que lhes parecia sagrada, divina. Aplicaram tais práticas para entrar em comunicação com os deuses, de igual modo que se serviam dos epilépticos e dos loucos, e, mais tarde, dos intoxicados e inebriados. Mais frequentemente, em verdade, recorreram a substâncias embriagantes. Os sacerdotes antigos, que primeiro notaram a ação estimulante das bebidas fermentadas sobre a mente, reservaram-nas para eles, declarando-as sagradas, como, por igual motivo, declararam sagrada a epilepsia. A lenda afirma que a vida nasceu de uma gota de sangue divino caída na terra, o Med, bebida da feiticeira nórdica de Quasil, o mais sábio dos deuses. Deuses foram Liel, Osiride, Dionísio, inventores da vida e iniciadores da civilização. Baco é Deus Salvador, o Deus Mago, o Deus Médico, e deixa ainda rastros da sua grande influência na blasfêmia, sangue, corpo de Baco. Os egípcios só permitiam o vinho aos sacerdotes. O vinho entra no grau de licor sagrado nas liturgias, nas libações e abluções. O sacerdote indiano é um bebedor de soma. Ao suco das clépias, fermentado, ao soma, atribui a inspiração poética, a coragem dos heróis e a faculdade de imortalizar a vida, Ariton, de onde o brótono dos gregos, a água da vida, o álcool, 118. No Rigveda 8, página 48, se lê, havíamos bebido soma, fizemo-nos imortais, entramos na luz. No Yajna, de Zoroastro, o suco do Aoma, que é o mesmo soma, distancia a morte. O mesmo soma se torna um deus, a rivalizar com o fogo. Soma, tu que fazes os fetiches, que dás o bem, tu imortalizas homens e deuses, se lê no Rigveda. O soma só era permitido aos brahmanes, tal qual no peru a coca só se concedia aos descendentes dos incas, e, entre os Shibsha, aos sacerdotes que se serviam dele como agente de inspiração. Note-se que o soma se denomina Madhu, em sânscrito, e que, em Zend, tem significado de vinho, o que liga o meio nórdico, o Madhus lituano e o mais sânscrito com o nosso louco, e, com efeito, Baco, que nasceu Deus, é derramado em honra aos deuses, e o delírio báquico é uma virtude profética e é possessão do Deus. Esculápio é filho de Baco. Parece que os primeiros a observar os efeitos benéficos e maléficos do vinho criaram a lenda da árvore da ciência, ou do bem e do mal, o que se pretende fosse precisamente da maçã, de cuja putrefação saíram os primeiros licores fermentados. Os assírios tiveram exatamente uma árvore sagrada, a árvore da vida, que era primeiro as clépias, depois a palma, de onde se extrai ainda agora um licor fermentado. Com os egípcios, eram os ficus religiosos, cujo suco fermentado tornava imortal a alma. Outros recorreram aos eflúvios de gases tóxicos. Os oráculos de Delfos, de Delo, de Abi, de Tegiro, Ete, na Grécia, estavam em mãos dos sacerdotes, que faziam profetizar uma, duas e por fim 3 histéricas, depois de as intoxicar com fumaça de louro e com as emanações de alguns gases. A pitonisa, essencialmente, se prepara com abluções, fumigações de louro e de cevada queimada. Sentava-se numa trípode, com uma bacia, de mão, sobre uma fenda que exalava gases tóxicos hidrocarburetos e hidrosulfuretos, segundo me escreve Giacosa, que lhe envolviam toda a parte inferior do corpo, até que caía em transe, tão enérgico que, às vezes, terminava com a morte, outras vezes, falava em verso e delirava com verbiagem descosida, a qual os sacerdotes davam sentido apropriado e também forma rítmica, valendo-se para isso de poetas especiais. Nos labirintos de um penhasco de Delfos, escreve Justino, havia pequeno plano e neste um buraco ou fenda na terra, pelo qual manava um sopro frígido, que saía com a força igual à do vento, para o alto, e que mudava a mente dos poetas em loucuramente vatum vecordium vertite, que se, ao princípio, era ignorada esta virtude, e os pastores para ali levavam os animais a pastar, mas, certo dia, uma cabra,
caindo naquela fenda, foi acometida de convulsões imediatamente. Dado o preconceito que relacionava, também no digere, a convulsão com a inspiração divina, e por isso eram sagrados os epilépticos, daí surgiu a ideia de servir-se desses vapores tóxicos para provocar o profetismo. Mas este se associou primeiramente com a embriaguez báquica, pelo que algumas pitonisas eram dionisíacas, e o Dionísio Baco, segundo a lenda, permaneceu longamente em Delfos. Estes oráculos, provocados pelos gases intoxicantes, aumentavam onde emanasse gás dos terrenos, nos lagos Averno, Heráclio e Figalo, e, por isso, acreditavam-nos em comunicação com o inferno, pretendia-se que dessem lugar à evocação dos mortos, e, o que é mais simples, à intoxicação inebriante dos vivos, que assim se constituíam em intérpretes dos mortos, ou nigromantes. E curioso consignar que Porfírio, depois de haver observado de que modo o profeta ou médium se acha frequentemente em estado patológico, e como vem a este provocado artificialmente com vapores, bebidas alcoólicas, etc., acrescente, repetindo quanto analogamente notou Platão, a causa, pois, que produz o êxtase pode bem ser uma afecção mental ou loucura patológica derivada de sobreexcitação da psique, tal a que resulta de vigílias prolongadas e de excitações medicamentosas. Quanto ao demônio, aderido a nós, suspeito possa ele ser uma certa parte do espírito humano. Outro exemplo destes médiums artificiais por intoxicação se pode colher entre os atuais abissínios, nos libescaias ou magos descobridores de ladrões, segundo me refere, atendendo a meu pedido, o colega, Dr. de Castro, em carta que transcrevo, ocorrido um furto, a vítima corre ao libescaia, e confia completamente na sua arte para encontrar o culpado e rever o furto. Ele, antes de tudo, faz que lhe antecipem o estipulado, e, acompanhado de um rapazote de seus 13 anos, se traslada ao local do delito. Feita a rápida inspeção, faz que se lhe dê de comer e de beber, e ao jovem comparsa. À noite, um ajudante do libescaia permanece no local para fazer a toalete do jovem, lavando cuidadosamente com sabão, polindo-lhe as unhas, e, depois de nova inspeção do lugar, para certificar-se de que não há substâncias ácidas, que têm efeito antagônico ao da poção da qual diremos, ambos se agacham em um ângulo da casa e dormem até a manhã seguinte. Ao raiar o dia, chega o libescaia-chefe, acompanhado de um servo, com bolsa de couro a tiracolo, com tudo necessário para a atuação. Conduz o jovem para fora da casa e o faz sentar-se no chão. Apresenta-lhe um cachimbo amarelo, que é afinal uma cabaça oca, com água dentro, e um canudo longo, aderido de um lado, com boquilha para sorver, e outro tubo aplicado no extremo da cabaça, com um fornilho para acender o fumo. A preparação da droga se faz com 2 ou 3 espécies de pós, um cor de café, outro violeta e um terceiro de cor por mim desconhecida. Dessa mistura se derrama a parte em uma cubeta de madeira, que contém leite, mas, antes de dá-la a beber, fazem-se passes cabalísticos com a cubeta e com o vaso sobre a cabeça do jovem. Outra parte da amálgama é posta no fornilho do cachimbo, adicionada de um pouco de fumo aceso. O jovem, depois de haver bebido do vaso, absorve com fortes aspirações o fumo do cachimbo, enquanto o chefe lhe queima incenso debaixo do nariz. Depois de várias e profundas fumadas, o jovem começa a respirar mais frequente, os olhos parecem saltar das órbitas, congestiona-se-lhe o rosto, até que, de um salto, sai correndo, com um bastão para abrir caminho, e o ajudante o segue, segurando pela borda da vestimenta ou pela extremidade do lençol que leva enrolado em redor do tronco. Na vez que presenciei este fato, o rapaz, derrubada uma cerca do recinto, depois de haver divagado aqui e ali, entrou em uma cabana indígena, mostrou que o ladrão havia saído dali, reconstituindo seu percurso e reproduzindo as pegadas que aquele teria deixado. Depois, reentrando na cabana, atirou-se ao solo, qual corpo morto, dormindo prazenteiro sono de cerca de 1h30. Despertando, deram-lhe a beber 4 ou 5 copos de água, que vomitou, ficando,
embora visivelmente exausto, desperto como antes da hipnose. O dono da cabana foi, deste modo, acusado de furto. Encontrado o ladrão, ou o que se acreditava o fosse, o infeliz é logo atado. Sequestram-lhe a casa, o